boa noite. Quem costumava fazer compras no exterior para fugir dos preços altos no Brasil, agora tem que pensar duas vezes. Depois de anunciar uma fiscalização maior nas bagagens nos aeroportos, o governo apertou o cerco para quem viaja ao exterior por terra ou rio. A cota de compras isentas de impostos vai cair pela metade e você vai ver também nesta edição. O ministro de Minas e Energia diz que o prejuízo com a falta de chuvas e o uso de usinas térmicas pode sobrar para o consumidor. Pesquisa indica que gastos com lazer e roupas são prioridades para jovens das classes C e D. Eu tô com 19 anos ainda e moro com a minha mãe, a gente sempre tem aquela ajuda dela, tudo, né? Chuva derruba árvores sobre um táxi, mata um passageiro em São Paulo e abre uma cratera na Via Dutra. Homens já são 30% dos clientes de salões de beleza e centros de bem-estar do país. Chineses desafiam o perigo para fotografar no segundo rio mais longo do país, que está congelado. Vão me fazer companhia esta noite o jurista Luiz Flávio Gomes e o economista Roberto Troster. Manda sua pergunta aos nossos comentaristas através do WhatsApp no número 11 97559 2915 e também pelo Twitter e Facebook Jornal da Cultura. E depois de anunciar uma fiscalização maior nos aeroportos, o governo diminuiu a cota de compras no exterior, isenta de impostos para quem chega ao Brasil por terra ou por rio. O valor máximo vai cair pela metade em julho do ano que vem. O teto de compras no exterior com isenção vai cair de $300 para $150. A medida também vale para quem retorna ao Brasil por lago. E assim como acontece hoje, o valor que exceder a cota ficará sujeito à tributação de 50%. Roupas, relógios ou telefones celulares não entram na conta desde que adquiridos para uso pessoal. De acordo com a Receita Federal, a redução no limite é um reflexo da regulamentação das lojas francas, os free shops, em fronteiras terrestres. Para quem voltar ao país por avião ou mar, o limite de isenção continua o mesmo, $500. Mas a fiscalização das bagagens em todos os aeroportos do país vai ficar mais rigorosa. A Receita Federal vai monitorar os passageiros desde o embarque, observando o destino e a frequência das viagens. Assim que o avião pousar, os viajantes que deverão passar pela alfândega já estarão selecionados pelos fiscais. Independente do meio de transporte, quem pretende viajar ao exterior deve ficar atento para os efeitos da alta do dólar, que encarece passagens, hotéis e produtos cotados em moeda estrangeira. As altas já frearam as compras lá fora, que caíram 7% em novembro em relação ao mesmo período do ano passado. Caso o consumidor vá viajar ao exterior, ter muita parcimônia, muita cautela na hora de comprar, de fazer despesas no cartão de crédito, porque pode ter uma surpresa muito desagradável na hora que chegar a fatura. Boa noite, Luiz Flávio Troster. Começar então por essa questão aí das cotas de importação. O governo já havia anunciado isso no meio do ano, voltou atrás, agora para valer. Eu acho assim, são três comentários. Primeiro, uma injustiça, quer dizer, o Luiz Flávio, que é uma pessoa de posses, vai de avião para a Argentina, traz vinho, pode trazer até R$500, né? Ou de mercadorias de lá. Você, que ganha menos, vai de ônibus, só pode trazer a metade. É injusto, quer dizer, os ricos podem pagar menos impostos do que os pobres. Então, eu acho injustíssimo sobre esse ponto de vista. Sim, as pessoas que têm menos oportunidade até de viajar. Né? Quem é mais pobre paga proporcionalmente mais. Eu acho que é uma injustiça. Segunda coisa, quer dizer, você começa, em vez de você gastar toda essa energia em fiscalizar a importação de bens e serviços, a indústria brasileira está encolhendo. Por que não começam a focar a atenção em coisas que podem ajudar a indústria a produzir mais? A participação da indústria de transformação no PIB nos últimos 4 anos diminuiu 3 pontos percentuais, quer dizer, dezenas de milhares de trabalhadores da indústria tendo mandados embora, quer dizer, um absurdo. E por último, quer dizer, aquele economista que fez a recomendação, por que não pode ter conta em dólar aqui no Brasil? Seria melhor, por exemplo, para as pessoas que vão viajar, por que ele não pode ir depositando dólares
ter uma conta, quer dizer, você hoje, se você tem muito dinheiro, você pode ter uma conta em dólares num banco brasileiro no exterior. Por que você não pode ter isso aqui dentro? Ou as próprias indústrias, quer dizer, elas compram e vendem do resto do mundo, se elas pudessem ter contas em dólares, minimizava o risco cambial. Quer dizer, então você começa, por um lado, você fecha as fronteiras, por outro lado, você exporta empregos bancários fora. Luiz Flávio. Isso, mas há outras alternativas também para viagem, né? A gente imagina Europa, Estados Unidos, está tudo muito caro. Mas se você imaginar, por exemplo, a Argentina, hoje um brasileiro na Argentina está comprando rios de coisas por um preço bastante favorável para todos nós. Ou seja, há outras alternativas. O que o viajante tem que cuidar é para onde ele vai agora, né? Ou gasta aqui mesmo o dinheiro dele, ou busca as alternativas viáveis, né, que caibam no bolso dele, mas que haja um custo e benefício favorável. Alguma outra dica prática para o viajante? Bom, eu acho que para o governo, nós vamos trazer mais turistas aqui dentro, e já tem mais dólares aqui dentro. Agora, para o turista, sim, eu compro dólar antes de viajar, quer dizer, já que não pode ter conta, hoje você pode comprar aqueles cartões que você vai carregando dólares ou euros, o que for, e aí você não corre o risco cambial. Quer dizer, se o dólar... Carregar esses cartões é a melhor opção? É a melhor opção. Muitos bancos têm isso, você compra dólares e eles te dão um cartão. E tem duas vantagens. Primeiro, se você perde o cartão, você não perde os dólares, a não ser que você perca o cartão com a senha. E a segunda vantagem, você está viajando, por acaso você fica sem dinheiro, aparece uma urgência... Melhor do que o cartão de crédito? Muito melhor, mais garantido. Os presidentes Barack Obama e Raul Castro já têm encontro marcado para formalizar a retomada de relações entre Estados Unidos e Cuba. O aperto de mãos deve ocorrer em abril do ano que vem no Panamá, durante uma reunião da cúpula dos Estados americanos. Por aqui, alguns empresários temem que a reaproximação entre os dois países prejudique as relações comerciais do Brasil com a ilha caribenha. A reaproximação, depois de 53 anos, deve injetar dinheiro e atrair investimentos estrangeiros para a ilha. A perspectiva de expansão econômica pode trazer novas oportunidades. Mas deixa em alerta os países que hoje ocupam uma posição privilegiada na balança comercial de Cuba. Entre 2003 e 2013, o intercâmbio econômico entre o Brasil e o país de Castro cresceu 7 vezes, subindo de 92 milhões de dólares para 625 milhões. O Brasil é o terceiro país que mais negocia com Cuba, depois de China e Venezuela. Entre os produtos exportados estão o milho, a carne e o frango. O que preocupa alguns empresários por aqui é que os americanos também são grandes produtores desses alimentos. E nessa concorrência, o Brasil pode perder mercado. No mínimo, pelo custo do frete, né? Porque, obviamente, eles estão muito mais próximos e com portos muito mais dinâmicos, operacionais, produtivos que os nossos. Por outro lado, há expectativa de que o estreitamento das relações comerciais entre americanos e cubanos diminua a burocracia e facilite a entrada de novos produtos na ilha, comandada por Raul Castro. Ele tem uma série de procedimentos que travam muito a operação de importação e exportação. A expectativa é que isso seja, no mínimo, reduzido. Nesse momento de abertura econômica, também são incertas as vantagens do Brasil sobre seu maior investimento na ilha, o Porto de Mariel. Inaugurado em janeiro deste ano, ele é operado por uma empresa de Singapura e tem capacidade maior que a de muitos portos da costa americana. É um porto muito bem construído, muito importante para Cuba, para este momento que Cuba vive, mas não necessariamente vai favorecer o Brasil nessa situação. Como é que fica o Brasil, então, nessa nova relação aí, Cuba-Estados Unidos? É uma incógnita para o Brasil, mas não é só Cuba. E os Estados Unidos não fazem essa abertura de graça. Não existe mais nenhum ato de graça no mundo. Se Estados Unidos abriram as relações com Cuba, é porque ali tem 10 milhões de consumidores. Não é nada, mas 10 milhões de consumidores envolve alguns milhões de dólares por ano. Então, em síntese, os Estados Unidos querem abocanhar também este mercado, está pertinho dele. E o Brasil tende a perder mercados várias vezes, porque nós vivemos só de extrair as coisas da terra, é isso que o Brasil tradicionalmente sempre fez, ele é extrativista, é tudo que tira da terra a gente exporta.
mas isso hoje está valendo muito pouco. E, de outro lado, nós não temos capacidade tecnológica de exportar tecnologia. Muito raramente, algumas ilhotas no Brasil de bons técnicos. Em síntese, o Brasil perdeu essa guerra. A globalização foi feita para enriquecer alguns e não é à toa que 1/3 de todos os podres de ricos do mundo estão nos Estados Unidos. E deles, 1/3 na Califórnia. Desse 1/3 na Califórnia. Ou seja, a globalização e a revolução tecnológica canalizou dinheiro para alguns. Deu divertimento para todo mundo. Todos nós acessamos hoje, brincamos, selfie e mandamos mensagenzinhas, tudo, até de graça, mas a grana que isso dá, só alguns que estão ganhando, os Estados Unidos, por exemplo. Não, mas me permite discordar de você em duas coisas. Quer dizer, a globalização foi boa para quem conseguiu entender bem o que é globalização. Só para dar números, na década de 80, o PIB chinês era igual ao brasileiro. Hoje é mais do que 5 vezes maior. O que acontece? Eles estão voltados, eles olham o mercado deles como o mercado do resto do mundo. Aqui a gente olha o mercado brasileiro, sempre se fala do mercado interno. Ninguém mais fala de mercado interno no mundo. Quer dizer, a gente tem que olhar para o resto do mundo. Assim, você vê países que exportadores de matéria-prima mais concentrados, por exemplo, como o Chile, estão crescendo mais. A participação do Chile, o comércio no Chile é 60%, comércio externo. Do Brasil, na Argentina, é menos da metade. Você vê, estão colhendo, quer dizer, é a mentalidade que faz a grande diferença. E já que nós estamos aqui nesse assunto ainda de economia, vamos só voltar um pouquinho, que o pessoal está bravo aqui com a questão da redução das cotas de importação. E o Franz comenta o seguinte, as pessoas acabam comprando muito lá fora, porque aqui tudo é muito caro, então redução de impostos mudaria isso e as pessoas comprariam aqui. Não só redução de impostos, redução de burocracia, aqui é complicadíssimo. Se eu for, assim, coisa simples, identificação, né? Eu vou identificar ele tem 6 números diferentes, por que não pode ter uma pessoa, um nome, um número? A questão para SIC, para RG, para CPF, para tudo isso. Você vai fazer qualquer coisa assim, vários impostos, alíquotas diferentes, um exército de fiscais, quer dizer, não é só, assim... É complicado fazer, mas você não avança, quer dizer, você não continua, não melhora nisso, quer dizer, enquanto o resto do mundo facilita, percebe, quem gera riqueza são as empresas produzindo, são as pessoas, não é o governo. Estar na moda, ter acesso à tecnologia de ponta e se divertir. Esse é o topo da lista de prioridades dos jovens das classes C e D que estão no mercado de trabalho, segundo uma pesquisa feita em 4 cidades brasileiras. O smartphone é fruto do primeiro salário de Gabriel. 90% do dinheiro que caiu na conta foi dedicado à aquisição. E o segundo salário, para onde foi? Para um videogame. Apesar de ajudar com as despesas de casa, viver com a família permite que ele separe um dinheirinho para melhorar a própria qualidade de vida. Eu tô com 19 anos, ainda moro com a minha mãe, a gente sempre tem aquela ajuda dela, tudo, né? Então a gente consegue sempre gastar um pouquinho do que a gente deveria guardar. Nem sempre é com a gente, às vezes pode ser com ela ou com meus irmãos. Uma pesquisa feita com jovens das classes C e D em 4 cidades brasileiras mostrou que entre 16 e 22 anos, quem está no mercado de trabalho dedica o orçamento principalmente aos bens de consumo e ao lazer. Eletrônicos e roupas são as compras mais comuns. Os jovens paulistanos são os campeões. 65% gastam boa parte do salário com itens pessoais e diversão. Em seguida, aparecem os cariocas, os gaúchos e os recifenses. Esse jovem, ele prioriza tecnologia, telefone, né, informática e, obviamente, pela própria idade, ele quer passear. Né? Ele quer conhecer, ele quer conversar com os amigos, então o lazer é uma outra prioridade. É mais que uma relação intensa com o consumo, é uma relação diferente com o tempo. Às vezes são ansiosos, às vezes não têm pressa. Esses jovens querem planejar, querem construir, estão dispostos a enfrentar as intempéries lá fora, mas priorizam o que pode ser alcançado agora, deixam para depois a conquista do horizonte mais distante. E a nossa missão é fazer com que ele se conscientize que a educação é uma forma de poder crescer e se desenvolver. Gabriel tem a vantagem de gostar de aprender e tem planos para o futuro. Quer um diploma universitário e uma profissão valorizada, mas sem pressa. Reserva 30% do salário para garantir os estudos futuros. Quando aperta, abre mão de parte da economia para o lazer. Eu prefiro me divertir porque eu acho que dá um equilíbrio, quebra um pouco do estresse que a gente acaba tendo no serviço.
mesmo sendo aprendiz, a gente não pode fazer muita coisa, querendo ou não, é estressante que tem cobrança. Os jovens pensando no hoje, imediatistas, né, Troster? O país como um todo, na média, o Brasil tem uma renda parecida à renda mundial. Na média, só 21% das pessoas economizam. E no mundo é mais de 30%. E instituições financeiras, menos da metade disso. Quer dizer, na média, instituições financeiras aqui no Brasil, se economiza... poupadores são 40% do que a média mundial. E até os próprios sites de alguns bancos, você saiu do site já te incentiva a consumir. Quer dizer, em vez de ter uma cultura de poupança, de pensar... Só rapidamente aqui, porque tem muita gente com essa dúvida em questão ao cartão pré-pago e o de crédito, tem a mesma tarifa do IOF? Tem a mesma tarifa do IOF, só que o que acontece? Com o cartão você já sabe, quando você compra o cartão, você sabe quanto que vai custar o dólar. Com cartão pré-pago, com cartão de crédito, só no dia que vier a conta. Aí você pode ter um susto. Respondido, essa é a vantagem, então. Essa vantagem. A chuva provoca estragos pelo segundo dia consecutivo em São Paulo. Uma pessoa morreu atingida por uma árvore. E o ministro de Minas e Energia diz que o consumidor pode ficar com prejuízo pela falta de chuvas e pelo uso de usinas térmicas.